Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula. Sejam todos muito bem-vindos aí, eu sou o professor Valmir Frias e a gente está vendo o nosso aprofundamento, né? Inclusive está aí na tela para vocês, né? A gente está vendo então a nossa aula aí sobre questões étnico-raciais no Brasil e no mundo. Isso é o título da nossa atividade 4. E a gente está na parte 3 do desenvolvimento dessa atividade 4. O nosso aprofundamento é o superar desafios de humanas, a unidade curricular é pessoal e coletivo, repense suas atitudes, e o componente curricular é eu e o outro, culturas no plural. Pode voltar em mim um pouquinho, aproveitar e fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Hoje eu tô de tênis, com uma calça jeans e tô também com uma camisa da seleção brasileira, já que hoje aí, né, a gente tem que torcer bastante, porque é o primeiro jogo aí, né, do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Hoje é dia 24 de novembro, então daí eu estar com essa camisa hoje, né? E continuando, né, já que eu estou falando de audiodescrição, falar também do pessoal de Libras aí que muito nos auxilia sempre, né, deixando nossa aula aí muito mais abrangente, com certeza muito mais acessível. Hoje a gente está com a Kátia e a Natália, né, que estão nos acompanhando nessa aula. Pessoal, obrigado, valeu aí como sempre, né. E vou deixar também um recadinho para vocês antes mesmo da aula começar, para que vocês acessem aí o nosso canal do YouTube, o canal de educação antirracista. Ele já está no ar, né? Tá aparecendo na tela aí para vocês. É um canal onde essas aulas, elas todas têm a ver com a questão do, né, antirracista, né? Com ideias e aulas que falam a respeito disso. Então deem uma olhada lá, tem bastante coisa legal lá já e com certeza também algumas outras aulas aí, minhas ou de outros professores aqui do Centro de Mídias, vai acabar indo para esse canal também quando o assunto da aula tem uma correlação aí com a questão da educação antirracista, tá? Então deem uma olhadinha lá que esse canal também tá bem legal e vai ficar cada vez melhor, tá bom? Pessoal, agora para a gente ter o nosso respaldo aí pedagógico, tá aí na tela para vocês, a habilidade do novo ensino médio, a que a gente está apreciando nessas aulas é essa habilidade, EM 13 CHS 601, onde a gente identifica e analisa aí as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo aí os quilombolas, no Brasil contemporâneo, considerando aí a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. Continuando aí, o objetivo da nossa aula, introduzir os alunos nos assuntos relativos a questões étnico-raciais no Brasil e no mundo, como, por exemplo, eurocentrismo, racismo e evolução, entre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados às questões étnico-raciais. E terminando, o eixo estruturante aí, o que a gente está usando nessas aulas, é o EMI FCHS 07, onde a gente identifica e explica situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, a diversidade de modos de vida, as diferentes identidades culturais e ao meio ambiente em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, pode voltar em mim. Como sempre eu tenho feito aí ultimamente nessas nossas últimas aulas, tem uma imagem aqui atrás, uma imagem que está sendo usada no Chroma Key. Essa imagem ela também é recorrente, né, na própria aula, né, na própria apresentação que vai ser mostrada aí para vocês durante a aula. Essa imagem ela faz parte, eu fiz até uma legenda para a gente entender melhor a imagem, mas falando rapidamente dela, é uma imagem que é do final do século XIX. Essa imagem ela é de um autor desconhecido,
mas é uma imagem onde mostram várias etnias aí, e foi usada num cartão postal que foi muito vendido na Europa nesse momento. O que infelizmente denota, né, demonstra que nesse momento aí, final do século XIX, as várias etnias existentes no mundo, quando não eram aí etnias ou próximas ou realmente europeias, eles acabavam enxergando isso de uma maneira como uma espécie de um circo de horrores, né? De uma coisa diferente, um freak show e tal, mostrando aí essa diferença étnica não como algo natural, mas como algo que deveria ser achado engraçado ou assustador, tal, pela diferença, né? Então, assim, ao invés de, como hoje em dia a gente bem ou mal acaba fazendo, né, de entender as diferenças, né, e essas diferentes etnias, nesse momento essa questão do entendimento, da empatia não era o forte aí dos povos da época, principalmente os europeus, tá? Pessoal, tá aí na tela para vocês também o que a gente vai ver efetivamente, né? Então a gente vai continuar aí a analisar alguns dos conceitos, né, já vistos em atividades anteriores, e a partir de agora analisaremos aí mais a fundo, né, ainda as questões étnico-raciais, principalmente pela ótica da filosofia, né, já que o novo ensino médio tem essa questão da interdisciplinaridade, para que a gente entenda melhor aí até mesmo nossas memórias históricas, e como parte aí da nossa própria noção de história social, né? E para isso a gente acaba também utilizando bastante aí o prisma da história, né, que é realmente a minha praia aí, né, bem como também da sociologia, que também é uma matéria que eu já lecionei algumas vezes. Então, para a gente entender melhor aí é o que a gente vai ver no decorrer desse desenvolvimento, dessa parte 3 do desenvolvimento aí dessa nossa atividade 4. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Como sempre também nas aulas eu deixo sempre algum questionamento para vocês, né, ao final das aulas, e fico de responder isso para vocês na aula seguinte, e é o que a gente vai fazer agora. Então as questões que foram colocadas aí ao final da parte 2 do desenvolvimento, a gente vai estar respondendo agora, então já está aí na tela para vocês. O primeiro questionamento deixado foi esse, né? Você consegue definir os conceitos de raça e etnia, dissertar a respeito? Então, é uma pergunta, uma resposta bastante complexa, mas uma das respostas que a gente poderia dar está aí para vocês, né? Então, vendo aí pelo prisma da antropologia ou mesmo da sociologia, o estudo de raça acaba ganhando contornos aí de ciência somente no século XIX. Porém, até mesmo no início do século XX, né, as questões eram muito mais culturais, né, ou seja, muito mais antropológicas ou sociológicas, mas não de cunho biológico. Então, se olhava muito mais as diferenças culturais e entendendo aquilo como uma diferença brutal, sendo que biologicamente essa diferença é zero, né? E a partir aí do século XIX, devido a questões ligadas à eugenia e à própria biologia, bem como mais adiante o início da genética e tal, a gente tem aí essa questão, né, que acaba sendo analisada dessa forma, e que uma das ideias mais conturbadas que veio desses estudos todos é a própria questão do racismo, que obviamente a gente tem que estar sempre aí combatendo, né? E pessoal, o questionamento 2 já continua aí na tela para vocês, né? Então, por que o conceito de superioridade racial deve ser analisado sempre de uma forma mais profunda? Explique, né? Então, uma boa resposta para isso, esse questionamento 2, é porque é um conceito aí atrasado e totalmente anacrônico. Para quem não sabe, anacrônico é algo que está fora do seu tempo, né? Então, digamos que o racismo era algo inerente aí aos seres humanos, principalmente aos europeus, principalmente lá no momento das grandes navegações, dos descobrimentos, tal, o racismo era muito forte. Isso também continuou nas sociedades e hoje em dia, digamos que ele está mais ameno, mas ao mesmo tempo, infelizmente, ele não terminou. E a gente tem que buscar sempre
minimizar isso cada vez mais e até mesmo terminar com isso de uma vez por todas, porque, como já disse em outras aulas, racismo, principalmente aqui no Brasil, é algo totalmente fora de contexto. Afinal de contas, nós somos um povo miscigenado que foi dado origem aí por outros 3 povos, que seria o branco europeu, o indígena e o negro africano. Ou seja, todos nós temos um pouco de elemento dessas 3 raças. Então o racismo para a gente deveria ser algo muito menor do que é, ou mesmo inexistente, né? Vamos torcer aí para que um dia isso venha a acontecer. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Então, esses são os questionamentos. Ao final da aula eu vou deixar também mais alguns questionamentos para vocês, mas nesse exato momento a gente vai falar então de alguns termos aí que são bastante importantes aí nessas questões étnico-raciais, e para isso a gente vai falar de algumas definições aí no decorrer dessa nossa aula. Então, para começar, tem uma imagem aí para vocês. Isso é um logotipo da 2ª Conferência Internacional de Eugenia. Ela é de 1921 e o tema aí, né, eugenia é a autodireção da evolução da humanidade, da evolução humana. E aí esse lema está retratado, né, ao lado aí dessa árvore. Essa árvore seria a árvore da eugenia, que naquele momento era considerada aí uma ciência, né? Hoje em dia ela caiu bastante em desuso, né, e praticamente é inexistente, né? Porque a eugenia era uma ciência onde ela tentava, utilizando-se bastante aí da questão da biologia, ela tentava mostrar ou dar rumo, vamos dizer assim, à evolução da humanidade. Então, por exemplo, pode voltar em mim um pouquinho, a eugenia, ela foi até bastante falada no século XIX, no Brasil também, quando Dom Pedro II tentou, por via aí dos cientistas que existiam no Brasil na época, tentar trazer esse conceito e essas ideias da eugenia, tentando dessa forma o que eles chamavam de uma tentativa de branqueamento da população, ou seja, tornar a população brasileira mais branca, né? Ou seja, mais próxima do europeu do que do pardo, vamos dizer assim, que seria a mistura aí dessas 3 raças que acabam dando origem ao brasileiro. E tentar dessa forma também para minimizar bastante ou praticamente tirar de circulação, digamos assim, elementos que eles não queriam tanto, como era o caso do indígena e o caso do negro africano. Então, são conceitos, ideias assim bastante errôneos para nós hoje em dia, mas eram conceitos que nesse momento estavam bem em voga, e no decorrer aí do século XX, né, a eugenia acaba realmente praticamente terminando quando a gente tem aí um fortalecimento maior da própria biologia e também o nascimento e o crescimento de uma parte da biologia que acabou mostrando que a eugenia não tinha nada a ver. E aí eu estou falando da ciência e da genética, tá bom? Pessoal, tá aí na tela então para vocês. Esses dois conceitos muitas vezes eles se misturam, né? Seria então o conceito de raça e o conceito de etnia. Raça vem do italiano razza, que é um conceito que obedece a diversos parâmetros aí para se classificar em diferentes populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com suas características genéticas ou fenotípicas. Já a etnia, ela pode se chamar também de grupo étnico ou povo, e é uma categoria de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente com base em uma genealogia ou ancestralidade comum presumida ou em semelhanças de língua, história, cultura, sociedade, nação em comum. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? Uma coisa que a Copa do Mundo, né, que a gente está começando essa semana, ela mostra bastante essa questão mesmo das etnias, né, pelo mundo. Então todos acabam se localizando lá na Copa e muitas vezes gostam e até têm orgulho de mostrar diferenças culturais que tem para outras diferentes etnias, né, humanas, tal, justamente para mostrar essa diferenciação, mostrar um pouco da sua cultura, mostrar um pouco como que funciona.
Então, assim, além de assistir aos jogos pensando nisso, comecem a atentar para esses detalhes, porque a Copa do Mundo ela é bastante rica nesse sentido e nessa questão de ser aí um evento que, no fundo, acaba sendo aí um congraçamento, né, entre essas várias etnias naquele país sede que está acontecendo a Copa e que está, obviamente, pela Copa está ocorrendo, recebendo pessoas do mundo inteiro. E isso acaba muitas vezes mostrando. Então a gente vê muito pessoas com trajes típicos do seu determinado país, mostrando músicas, mostrando atitudes que eles tomam nos seus determinados países e dessa forma mostrando para o restante do mundo. Então isso é bem rico também a Copa do Mundo nesse sentido. Tá aí na tela para vocês, né? Isso daí é uma colagem aí de grupos étnicos aí existentes no planeta, né? Então a gente tem ali orientais, a gente tem pessoas que são de etnias mais ligadas aos hindus, né, a mongóis, tal, árabes, então, indígenas, então a gente tem bastante aí, né? E aí mostra justamente essa questão da grande diversidade humana que a gente tem aí. E já continuando aí na tela para vocês, né, dois termos que a gente falou agora há pouco. A eugenia, então, que foi um termo aí criado em 1883 por esse estudioso aí, né, Francis Galton, e significa bem-nascido, ou seja, a ideia já está em tentar transformar ou tentar levar em rédeas curtas, digamos assim, a questão de que o próprio ser humano ele pode pensar o seu mundo de uma determinada forma e, por exemplo, tentar, através da eugenia, diminuir uma determinada raça, uma determinada etnia, aumentar uma outra, ou seja, tentar fazer com que você tome as rédeas da própria evolução, né? Então, assim, esse pesquisador ele definiu a eugenia como o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Ou seja, aí já está mostrando, né? Controle social, tentar controlar a própria evolução, tentar controlar um determinado povo dentro de um determinado território. E é isso o que eles tentaram fazer aí com a utilização da eugenia. E a eugenia está bastante ligada à questão da supremacia branca, ou seja, o que é essa ideia, né? A definição já está dizendo, né? Uma forma de racismo centrada na crença, mesmo que errônea, de que as pessoas de etnia branca são superiores a pessoas de outras origens étnicas. Então, digamos assim, seria acho que o pior tipo de racismo, né? Que é aquele que você, além de se considerar superior ao outro, você ainda tenta mostrar isso de uma forma científica ou teórica, né? Mostrando que essa supremacia branca, ela realmente acontece, ela realmente está presente e que então, por esse motivo, o branco europeu é sim superior às outras raças, né, às outras etnias. O que a gente sabe que está errado, o que a gente sabe que não é assim, e a gente sabe que independente de traços, né, físicos, independente de cor de pele, independente de formato de crânio, altura, qualquer coisa que seja, isso não deixa alguém superior a outro, né? Seja ele branco, negro, indígena, amarelo, né, que é o caso dos orientais, isso não traz nenhum tipo de superioridade. Então é uma ideia completamente errada, né, completamente errônea, que a gente tem que, na verdade, cortar isso aí do nosso vocabulário e do nosso pensamento, principalmente aí no que a gente chama aí, né, da nossa civilização ocidental, né? Pessoal, tá aí na tela para vocês. Isso é a imagem, então, que está sendo utilizada aqui no Chroma Key. Como eu disse, é uma foto aí de grupos étnicos do subcontinente, indiano. Ela foi tirada para ser utilizado num cartão postal que foi vendido aí em boa parte da Europa. O autor é desconhecido e a foto é do século XIX. E aí eu fiz uma legenda para vocês aí, em cada um das pessoas que estão ali, tem um númerozinho, esse númerozinho tá a lápis, inclusive, né?
Mas eu acabei fazendo uma legenda, ou seja, os que estão em pé ali, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pessoas em pé, na ordem tá ali a legenda em pé. Então o primeiro ali é um etíope, o do lado é Marata, o do lado é uma etnia desconhecida, mas possivelmente deve ser alguma etnia da própria África subsaariana, né? Ele é negro. Do lado tem um zoroastrista, ou seja, da região ali do Golfo Pérsico, onde hoje está o Irã, Iraque ali. Tem um judeu do lado dele e um chinês do outro lado. E os sentados, que são 4 que estão sentados, a gente tem os 7 e o 8, que são os 2 primeiros sentados, que colocaram como etnia desconhecida, mas é alguma coisa ali da região ali do Oriente Próximo, Oriente Médio, por ali. Do lado tem um árabe sentado na cadeira e do lado sentado no chão tem um sikh, que é uma das etnias aí da Índia, né, da atual Índia. Pessoal, aí também está na tela para vocês, né, continua aí na tela. Outra questão que está bastante ligada a essas questões aí de etnia, raça, bem como também a própria ideia de eugenia lá atrás, ela está muito ligada a essa questão da antropologia, né? E a antropologia, como vocês já sabem, tem uma foto aí de algum sítio arqueológico aí que foi encontrado e aí encontrou aí um exemplar, né, dos humanos aí do passado e acabam muitas vezes pegando isso daí é um humano aí, né, que foi enterrado, mumificado tal e acabou ficando preservado e acabam muitas vezes pegando esses esqueletos, né, esses corpos que são localizados para, em cima de exames, você ter uma ideia de quando que esse ser humano viveu, como era a vida dele, dependendo de como for, questão de análise de dentes, tal, dá até para ter uma ideia mais ou menos do que eles comiam nessa época, o que era plantado, que animais eles caçavam, ou seja, como era minimamente aí a vida desse ser humano no passado aí distante, né? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Essa questão, então, da antropologia, ela acaba sendo muito importante para a gente nesse sentido, né? E uma definição aí de antropologia, né? Para vocês até entenderem melhor, pode colocar na tela de novo, por favor. A antropologia, então, é a ciência que tem aí como objetivo de estudo o próprio ser humano, né? Antropo, do comecinho ali, antropo quer dizer ser humano, logia quer dizer estudo, então é o estudo do ser humano, a antropologia, né? E da própria humanidade de uma maneira aí mais totalizante, né? Ou seja, abrangendo aí todas as suas dimensões, sendo inclusive uma ferramenta aí da sociologia também, né? Para entender melhor as sociedades antigas e para uma boa compreensão aí das diferenças étnicas dos seres humanos, tá? Pode voltar em mim um pouquinho, pessoal. E agora, também, né, deixando para a nossa próxima aula, que é inclusive uma aula que vai ser aí a última aula, né, do nosso desenvolvimento dessa atividade 4, eu vou, como sempre, deixar algumas questões para vocês e daqui a pouquinho eu tenho uma surpresinha para vocês, alunos. Então, algumas questões aí, né? A primeira que eu vou deixar para vocês aqui, para vocês entenderem, é o que é eugenia, então, para dissertar um pouco a respeito, já que a gente falou de eugenia nessa aula que a gente está acabando daqui a pouquinho. Então, para você, o que você entendeu do que foi dito sobre eugenia, faz a sua pesquisinha básica, aproveita esse momento para printar a tela e saber qual é a questão, tal, para você poder fazer sua pesquisinha aí em casa, né, no decorrer do momento que você estiver assistindo essa aula. E me responda então aí, pelo que você entendeu e pela sua pesquisa, o que é eugenia, fazer uma pequena dissertação aí a respeito, tá bom? E continua aí na tela o questionamento 2, né? Até mesmo para a comprovação de crimes já tentou aí se utilizar a eugenia. Isso aconteceu inclusive no Brasil também. Então explique o que você sabe a respeito. Podem fazer aí sua pesquisinha básica, mas tem até alguns médicos aqui no Brasil, médicos mais ligados à questão até mesmo ajudando ou tentando solucionar crimes, né? Eles tentaram se utilizar
dessas ideias que hoje a gente sabe aí que são ideias errôneas, mas que foram aí bastante utilizadas aí principalmente no finalzinho ali até o final do século XIX, tá bom? E pessoal, tá aí na tela então, né? Na verdade a gente viu então a atividade 4 aí, desenvolvimento parte 3, é o que a gente acabou de ver. E na próxima aula a gente vai ter aí o desenvolvimento parte 4. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Eu tenho uma pequena surpresa que, assim, não é tanto para vocês, mas é uma ótima surpresa para mim, né? Eu vou apresentar para vocês um aluno, ele está no 7º ano, né, do Ensino Fundamental 2, e é com muito prazer aí que eu apresento a vocês o meu filho, Gabriel, que veio aí hoje aqui no Centro de Mídias assistir uma aula e vai participar aqui rapidinho só para dar um alô pro pessoal. Pode vir para cá. Ó, esse é o Gabriel, Gabriel Frias. Ele é meu filho, como eu falei, ele está aí no 7º ano, né? Ele estuda num colégio particular, mas ele até pelo motivo, né, hoje jogo e tal, e foi um dia que a gente acabou conseguindo. Ele queria vir aí para conhecer, né, o Centro de Mídias, conhecer também o trabalho do pai dele e tal. E eu falei para ele dele participar, assistir a aula aqui, e se ele quisesse para ele dar um alô pro pessoal. Primeiro ele ficou meio envergonhado, né, um pouquinho envergonhado. Mas depois ele acabou topando, então dá seu alô pro pessoal aí. E aí galera, tudo bem? Eu sou o filho do Valmir Frias aqui, o professor de vocês, e um bom dia pra vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa aula aqui com meu pai, aqui muito divertido, muito legal, tomara. E é isso aí galera, tenha um bom dia, né? É isso aí. Tô muito feliz Pessoal, de estar aqui. ele, né, como eu falei, ele veio, ele acabou assistindo, gostou tal, mas estava um pouquinho envergonhado, mas vocês viram que ele não é tão envergonhado assim, né? Mas é mais assim para vocês darem um alô mesmo, né, verem, né, e ele mesmo acabou vindo para sentir como que era a gravação e tudo tal. Espero que você tenha gostado, Sim, né, filho? Foi legal? Gostei muito. Então tá bom. Estou muito feliz por estar aqui, galera. Ah, legal. E eu também muito feliz dele estar aqui. Pessoal, agora só terminando a aula aí, né, avaliem a aula, digam aí o que vocês acharam, né, deem as suas dicas, seus toques, né, do que estão achando das aulas, tal, dicas, né. Aproveitem também enquanto estiverem assistindo a aula, isso eu acho bastante importante. Deem uma olhada no próprio material, baixem o material para vocês terem, por exemplo, a apresentação, até poder entender melhor ainda a aula aí, né. E também, que eu acho que é uma coisa importante de vocês também avaliarem, a própria questão, né, dos questionamentos que existem, tal, que às vezes são deixados para vocês em sala de aula, e esses vários questionamentos, baixando o material, por exemplo, ou durante estarem assistindo a aula, printarem a tela tal, para vocês terem esse questionamento, poderem fazer a sua pesquisa, poder levantar mais informações a respeito. E como eu disse também agora há pouco, né, aproveitem essa questão da Copa do Mundo e comecem a analisar não só a questão dos jogos em si, mas assim, sempre que tem lá o comecinho da aula, desculpa, o comecinho do jogo, um pouco antes do jogo, às vezes vão entrevistar as pessoas e vocês dessa forma acabam muitas vezes vendo aí diferenças culturais, diferenças étnicas também, né, de cada cultura, de um povo para outro, o que exatamente eles fazem, de que maneira, né, e mostra às vezes canções deles, né, coisas desse tipo que acaba mostrando muito mais da cultura deles, tal. Então aproveitem a Copa do Mundo também para isso, que eu acho bastante importante, e é uma forma da gente aí também entender um pouco a cultura do outro e também ir praticando algo que a gente já falou nas aulas aí, principalmente nas aulas anteriores, atividade 1, a gente falou bastante disso, atividade 2 também, e a gente bateu muito nessa tecla, que é a questão da empatia, né? Então utilizem a Copa do Mundo também para vocês poderem enxergar um pouco essas outras culturas e dessa forma aí também ir criando essa noção, esse conceito aí da empatia, né, que nada mais é do que saber se colocar no lugar do outro, entender um pouco melhor o outro e dessa forma até entender um pouco melhor a si mesmo, né. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né, que tenha sido uma aula entendível, que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula então, tá bom? E aí, galera. Valeu, Bom dia. pessoal. Tchau, tchau.